Voltamos com Manhã Diversa e hoje nós estamos debatendo os direitos do processo de adoção. E quem está aqui no estúdio com a gente é a advogada Flávia Machado. Nós vamos continuar com as nossas perguntas e agora eu quero sanar a minha dúvida que eu disse no bloco anterior que eu tinha. Você falou com relação às crianças terem que, às vezes, que voltar para as famílias de origem, né, que seriam, no caso, as famílias biológicas. Então eu queria saber como que funciona isso e por que motivo essas crianças foram tiradas dessas famílias biológicas para começo de conversa. Olha, o processo de adoção, ele tem um caráter de reversibilidade, mas é um processo, tá? Se elas foram tiradas da família de origem, normalmente é por maus tratos. Normalmente a família de origem não tem condições. Então o que ocorre é que essas crianças estando em abrigos e começa-se como uma família substituta, a família substituta vai criando laços, vai se sentindo próxima à criança e cria um desejo de adotar aquela criança. Porém, pode ser que no curso deste procedimento, não antes de ser decretada a adoção, a família biológica se recupere, porque muitas vezes ela não tem condições sociais, não tem condições psicológicas, mas há recuperação e há amor. Então, a preferência, aquela família biológica, se ela tem amor e se retornou às condições dela para ter essa criança num novo lar, aí sim, aquele processo pode ser interrompido e aquela criança voltar à família de origem. Mas uma vez decretada a adoção, serão os novos pais que vão constar no registro civil da criança e aí é um caráter irreversível. Flávia, a gente está falando aqui, né, de um assunto bastante conhecido por todos, mas de fato poucos sabem mesmo como que de fundo adotar, né? Como esse processo é em um mundo então sem pandemia, para a gente ficar um pouco mais a par da adoção? Em um mundo sem pandemia é realmente o trâmite que a gente chama de normal. A criança está no abrigo, há um cadastro nacional de adoção. Aqueles pretendentes estão cadastrados, começam a visitar os abrigos, começam a ter contato com a criança, logo depois eles podem levar ela à casa deles, podem passar os finais de semana e inicia-se todo um estudo psicossocial para então ser decretada a adoção. Mas, né, a gente está no mundo com pandemia, né, então na contramão da queda das adoções, né, houve em grande parte do Brasil uma tentativa de esvaziamento dos abrigos durante a pandemia, inclusive eu acho que você mencionou isso brevemente, né, que o objetivo era proteger as crianças e os adolescentes justamente da contaminação pelo coronavírus. E aí, para isso, foi feita uma avaliação mais rápida e famílias candidatas para adoção. E aí, como que foi esse processo, assim, essa questão, deu certo isso de tentar esvaziar esses abrigos? Exatamente. Houve um esforço para que as crianças não ficassem esquecidas. Então, o que eles voltaram o foco? Para a guarda provisória, porque para não ter que o ir e vir, e aquelas famílias que já estavam com aquela pretensão, eles aceleraram a guarda provisória, buscaram tirar as crianças dos abrigos para que voltassem também à sua família de origem, desde que essas estivessem aptas a aceitá-los. E agora, né, a gente está vivendo aí, talvez, o início de um fim da pandemia, graças às vacinas. Como que então está hoje esse processo de adoção? Hoje já estamos tendo um retorno ao ritmo normal de trâmite processual. O que se fazia tão somente numa tentativa de se fazer por videoconferência, os encontros pessoais, porque nada como um olho no olho, um toque, um sentido, né? E essas entrevistas psicossociais é importante que sejam de forma presencial. Então, o que hoje a gente assiste, ainda bem, né, é um retorno, é um resgate do trâmite processual normal e para que a gente acelere e acolha essas crianças e que dê um destino feliz para elas. E você tem percebido um aumento no número de casos de adoção nesse momento, nessa volta aí do normal? O retorno certamente é paulatino. Como a gente disse anteriormente,
esse fator econômico, ele impacta diretamente, né? Então, de fato, agora a gente está numa fase de se reestruturar emocionalmente. Então, estando reestruturados e aptos a acolher uma criança, com a volta dos processos, certamente vai haver um maior acolhimento e um maior número de adoções. A gente está falando muito desse processo de adoção, talvez um ponto de vista do adotante, né? Mas eu queria parar para pensar um pouco nas crianças, nesses adolescentes que estão passando por tudo isso, né? Tem como a gente saber mais ou menos como que está sendo foi o impacto desse momento de pandemia nessas crianças, assim? Você falou um pouquinho sobre a dificuldade, por exemplo, de colocar as crianças sentadas para participar desses encontros virtuais. Mas e fora isso, assim, no ambiente fora desse processo? Viu-se algum impacto disso nas crianças? Ah, certamente, porque as visitas aos abrigos, os próprios funcionários, todo um inconsciente que se gerou também, né, na coletividade, de medo, de desestrutura para lidar com o novo, porque afinal de contas essa pandemia é um fato inusitado, ninguém havia vivido isso antes. Então, lógico que elas ficaram impactadas. Se essas crianças já eram esquecidas, né, com a pandemia, obviamente aumentou, porque buscou-se o isolamento. Se elas já eram isoladas, vocês imaginam com o isolamento forçado. Obviamente elas ficaram impactadas e muito amor. Agora nós temos pessoas de coração muito grande e dispostas à troca, e é o que a gente espera que se retorne, que se acolham. Flávia, aproveitando esse restinho da sua fala e também para a gente já ir finalizando o nosso bate-papo, eu gostaria então de deixar um espaço aberto para você mandar um recado para quem deseja adotar, mas está aí com receio por causa da pandemia ou por causa de outros motivos também. Não precisa adiar esse sonho, né? De jeito nenhum. Adotar é um ato de amor. Adotar é uma doação. E saibam que quem doa recebe muito mais do que aquele que está recebendo o amor. É uma troca, a gente tem histórias maravilhosas, muito comoventes e sempre vale a pena. Bom demais. E olha só, chegou uma pergunta do público da Giovânia Alves de BH. Ela falou o seguinte: tenho 2 filhos de outro casamento e fiz ligadura. Atualmente eu moro com uma pessoa que não tem filho. Podemos adotar uma criança? Claro, e devem adotar uma criança, sim. Olha, a gente tem histórias fantásticas e ela deve adotar. É fundamental o quê? É fundamental você ter amor, você ter desprendimento e ter a vontade de ter um filho como se fosse seu. E é verdade que esses laços podem não ser sanguíneos, mas muitas vezes são mais fortes do que os laços sanguíneos. Com certeza, o laço do amor é o que importa mesmo, é o que muda o mundo, né, gente? Exatamente. Flávia, queria agradecer a sua participação, muito obrigada. Esse é realmente assim, um assunto muito importante e que eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, muitas pessoas, muita coisa acontecendo, eu acho que a gente tem que realmente dar essa atenção a mais para as pessoas que já estão aqui, que infelizmente não conseguem, né, ter esse contato aí ou, enfim, estabelecer um vínculo com os pais biológicos. Então, que isso seja realmente uma ideia a ser pensada por todos nós aí, para as pessoas que desejam ter filhos, porque é isso, o amor é o que importa, né? O amor é o que importa. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigada e um Feliz Natal a todos. E ainda hoje aqui no programa nós vamos falar sobre relacionamentos contemporâneos. Mande sua pergunta pra gente pelo nosso WhatsApp, que uma psicanalista vai responder para você. E nós voltamos já já.